Estúdio 8. Oferecimento. Colégio Santa Fé. O futuro é único, a formação também. Lesamis, locações e festas. Vital Med, antes de tudo, com você. 22 de junho de 2026, muito boa tarde. Estamos chegando com mais uma edição do seu Estúdio 8, aqui na tela da sua TV São Luís, canal 8.1 Rede TV. Simbora, né? Semana começando, confira agora os destaques de hoje. Jovem é executado a tiros enquanto assistia ao Jogo do Brasil na zona rural de São Luís. Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza vacina contra doenças graves nas unidades básicas de saúde. E ainda, uso excessivo de telas preocupa especialistas e acende o alerta para risco à saúde ocular de crianças e adolescentes. Essas e outras notícias agora no Estúdio 8, que já está no ar. E a gente começa esta edição falando de um caso trágico que repercutiu aí durante o final de semana. Um jovem foi morto a tiros aqui na capital, enquanto estava em uma casa assistindo ao jogo da Copa do Mundo. Jefter da Silva Pereira foi morto a tiros por cerca de 4 homens enquanto assistia um jogo da seleção brasileira em casa. Outras 2 pessoas também foram atingidas, mas sobreviveram. Segundo familiares e amigos, Jefter não tinha envolvimento com o crime e integrava o movimento social Sonhos de Quebrada, que prestou homenagens ao jovem na internet. A Superintendência Estadual de Homicídio e Proteção à Pessoa da Polícia Civil do Maranhão está investigando o caso para identificar os autores, a motivação e as circunstâncias do crime. O governador do Maranhão, Carlos Brandão, lamentou publicamente a morte e determinou o reforço das ações policiais para prender os responsáveis. E no município de Timbiras, um incêndio de grandes proporções destruiu um estabelecimento comercial neste sábado. O combate ao fogo foi dificultado por cerca de 40 explosões, possivelmente causadas por fogos de artifício armazenados no local. Os bombeiros conseguiram conter as chamas antes que atingissem imóveis vizinhos. O prédio teve parte da cobertura destruída e houve grandes prejuízos materiais, mas apesar de tudo, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio serão investigadas. E ainda falando em incêndio em Caxias, uma família tenta recomeçar a vida após perder todos os bens durante um incêndio que destruiu a residência. Isso aconteceu no bairro Conquista e quem conta todos os detalhes desse caso é o repórter Jardel Almeida. Olá, viemos aqui até a Vila Conquista porque uma casa acabou sendo consumida pelo fogo. E os moradores aqui da comunidade colaboraram a essa família de uma outra forma, por enquanto, né? Ela deram aqui essa casa aqui de apoio para ela. Aqui é a casa que ela está atualmente, depois que a casa dela pegou fogo. A dona Deusimar está aqui comigo, deixa eu dar licença, dona Deusimar, sentar aqui. Dona Deusimar, como é que foi ontem? Sua casa, ela foi incendiada no sábado, né? Por volta de que horas? 1 e pouco da tarde, 1h30 por aí assim. O homem que é pai da minha menina mais nova tacou fogo na casa e aí me deixou sem nada praticamente. E aí as crianças, o material das crianças foram tudo queimado, as metades das alimentações foram tudo queimada, entendeu? Fiquei quase sem nada. Eu fiquei muito triste por isso e a gente ficou sem cama para dormir. Entendeu? Aí teve um rapaz de bom coração que me cedeu essa casinha aqui para me ficar por enquanto eu arrumo uma para mim. E aí eu estou por aqui com meus filhos, estou muito triste mesmo. A senhora tem 5 filhos? 5 filhos. A idade das crianças? Tem uma de 13 anos, tem outra de 11, tem outro de 8 anos, uma de 6 e a outra de 3 anos, que é a mais novinha. Os que estudam, né, parte do material foi queimado, é isso? Sim, todos estudam, todos 5. Aí as partes dos materiais que o prefeito deu foi queimada tudo, foram tudo destruído pelo fogo. No momento a senhora estava em casa com as crianças, quando já se deparou foi com fogo? As crianças estavam brincando na casa de uma vizinha, e aí ele falou que ia tacar fogo na casa. Ele foi para o fundo do quintal, eu pensei que ele não ia tocar fogo, ele tacou fogo na casa. Quando eu me deparei,
o fogo já estava subindo, porque a casa era de paia, e aí não deu tempo. Aí eu chamei meus filhos para mim jogando as coisas para fora, para poder salvar algumas coisas. Na hora não tinha ninguém para lhe ajudar, né? Não tinha ninguém, nenhum dos vizinhos ajudaram, não. Até porque não queria se envolver, entendeu? Aí só deu de eu salvar algumas coisas. E o que a senhora conseguiu salvar? Eu consegui salvar um colchão de solteiro, ainda tirei a televisão de dentro de casa. Os meninos correram com as cadeiras e ficou algumas vasilhas. E aí ele jogou a metade das outras coisas que era dele no quintal. E o resto dos meus foram tudo destruídos. De imediato, o que a senhora mais precisa para recomeçar? Eu preciso da alimentação para as crianças, preciso de roupa para as crianças que não têm, cama para as crianças dormir que não tem também. O fogão, não tem um fogão. Estou usando o fogão de uma mulher que morava aqui, mas ela já está vindo pegar. E aí eu não tenho também. Estou precisando de ajuda, de alguns materiais. Quem puder me ajudar, eu vou agradecer muito, para mim poder fazer uma casinha para mim e meus filhos. A senhora é mãe de 5 filhos e a renda, né? O que a senhora faz para poder sobreviver? A minha renda é o Bolsa Família que eu tenho, só o Bolsa Família. Muito obrigado. Então tá aí, a gente conversou com essa mãe de família que acabou tendo a sua casa incendiada no sábado, por volta ali de 1h30 da tarde, foi isso? Isso, 1h30 da tarde. Então ela está tentando reconstruir. Obrigado, Jardel. E agora o Estúdio 8 faz uma breve pausa para um intervalo comercial. A gente volta em instantes. Nobreza de origem infinita, viver o glamour de um destino à beira-mar, viver o céu azul, o brilho em la maison de sang. Luxo e design, porque a vida merece mais, exclusivamente less. Que tal garantir mais saúde dentro do seu negócio? Com a área protegida VitalMed, você pode. Toda a área física da sua empresa fica sob a nossa proteção. Qualquer pessoa dentro desse espaço que sofrer uma emergência ou urgência médica poderá contar com o nosso atendimento. Vamos até o local e, se necessário, transportamos o paciente para um hospital. Deixe sua empresa mais segura para todos. Com a área protegida VitalMed. Estamos de volta com o seu Estúdio 8 aqui na tela da sua TV São Luís. E olha, a atuação da Polícia Rodoviária Federal no combate à criminalidade resultou em mais uma apreensão aqui no estado do Maranhão durante fiscalização na BR-316 no trecho de Caxias. Confira. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu neste sábado, durante a abordagem a um motorista ali na BR-316, uma arma de fogo e bastante munições. Esse flagrante foi feito ali nas proximidades do povoado Descanso, a cerca de 20 quilômetros aqui da sede do município. O motorista e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Procedi ali com a fiscalização na BR-316, no povoado Descanso, precisamente no quilômetro 573, quando deu ordem de parada ao veículo. E foi notado que tinha uma criança sem o dispositivo de retenção adequado, conforme é estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro. E foi feita a autuação, devido à autuação, e a fiscalização dos demais equipamentos obrigatórios do veículo, no qual
fiscalizar ali se estava operante, né, se existia os cintos de segurança dentro do veículo. Na oportunidade, a equipe ali encontrou uma arma de fogo, né, um revólver calibre 38 e, além disso, mais 24 munições e também algumas facas, né, armas brancas no interior do veículo. Pois bem, a gente indagou a ele se ele tinha um porte para a arma ou posse. Ele declarou que não. Na verdade, ele disse que a arma era de um amigo e ele usava o armamento para a defesa pessoal, para defender a ele e a família dele. Trouxe o conduzido ao plantão central da Polícia Civil aqui em Caxias para os procedimentos cabíveis. Obrigado, José Carlos. E olha, o Corpo de Bombeiros intensificou as buscas por um homem desaparecido no povoado Boca da Mata, na zona rural de Caxias. Segundo os familiares, ele saiu de casa e não foi mais visto. Mais um caso de desaparecimento em nossa região, desta vez vindo ali do povoado Boca da Mata. Uma equipe do 5º Batalhão de Bombeiros Militar foi a campo até esse povoado para fazer as buscas desse homem de meia idade. Nós conversamos com o segundo-tenente Lucas, que conta pra gente como é que foi o domingo de buscas. Pela manhã nós recebemos a solicitação da família, junto de um boletim de ocorrência já registrado à Polícia Civil, informando o desaparecimento, né, do familiar, que havia desaparecido por volta das 5 horas da manhã de ontem. E prontamente a guarnição de serviço realizou o deslocamento ao povoado e fez também ali o contato com os familiares, com o intuito de levantar melhores informações e também realizar a primeira busca no local. Certo? E pela tarde nós conseguimos, junto com a ajuda de alguns populares, cobrir uma área equivalente a 39 hectares ali da região. Então, a primeira resposta ela foi dada e a gente segue no nosso serviço e que amanhã as buscas elas irão continuar com uma nova equipe, né? E também vale dizer que nós estamos também em busca também de recursos adicionais, né? Tais como cães farejadores e também um apoio do Centro Tático Aéreo. Essa situação que nós ainda iremos avaliar, né, a possibilidade do contato. Certo. Normalmente, nesses casos em que tem ocorrido esses desaparecimentos, normalmente envolvem pessoas que já estão em algum quadro de vulnerabilidade, seja em questão de idade, né, como uma idade avançada, ou seja em questão de algum problema já psiquiátrico. Nos dois últimos casos recentes, envolvendo o de hoje, nós temos que os dois pacientes, as duas vítimas, elas já sofriam com algumas enfermidades psíquicas, e sendo que nesse caso, em específico de hoje, a vítima ela sofria, né, de depressão e tinha já interrompido o uso, né, de maneira abrupta e sem, né, o protocolo adequado do seu medicamento. Então, o que a gente orienta é que as famílias, principalmente quando em seu meio familiar, tenham ali a relação com algum tipo de familiar que tem algum tipo de comorbidade dessa natureza, de que mantenha a atenção redobrada, tanto a algum tipo de medicamento que eles façam uso, quanto a algum tipo de ação que eles possam, né, tá observando ao longo do convívio, né, bem como as suas ações. E a gente orienta também para casos que não estejam alinhados a esses contextos, por exemplo, de crianças, né, que vão à área de mato também para brincar, e etc., de que os pais e os familiares eles redobrem a atenção a esses grupos que são os de maior vulnerabilidade nesse contexto de ocorrência. Segundo informações, esse homem desapareceu nas primeiras horas da manhã ainda do sábado. E até agora não tem nenhuma informação. Os moradores da comunidade não têm nenhuma pista, né? Apesar das equipes irem a campo, fazer toda uma varredura, não encontraram nada até agora, nenhuma pista até agora. Inclusive, as equipes também contam com o apoio da população para repassar qualquer informação. Se vê algum homem andando de forma desorientada pelas ruas, entrar em contato através do WhatsApp aqui da corporação, que é o 99981442061. 99981442061. Só lembrando que mais de 39 hectares de áreas foram vistoriadas pelos bombeiros
mas nenhuma informação, nenhum vestígio desse homem que desapareceu no povoado Boca da Mata. Eu volto com vocês aí no estúdio. E agora a gente muda de assunto, fala sobre saúde, porque o uso excessivo de celulares, tablets, computadores e outros dispositivos eletrônicos tem preocupado especialistas devido aos impactos na saúde ocular das crianças. Com cada vez mais tempo em frente às telas, os pequenos podem desenvolver problemas sérios que afetam a visão. Os celulares, eles emitem uma radiação danosa para a visão, assim como os outros aparelhos eletrônicos. E eles vão estar associados a um crescimento longitudinal do globo ocular, gerando miopia. Hoje, inclusive, existem tipos de tratamento, lentes específicas, que diminuem essa progressão da miopia. Então, a gente recomenda sempre o uso mínimo de telas, atividades ao ar livre e uma frequência menor do uso de aparelhos eletrônicos numa distância muito próxima, porque algumas atividades escolares elas envolvem o uso de recursos relacionados à tecnologia, o uso de dispositivos como tablets, computadores ou mesmo celulares. Então aí vale o bom senso, né? 1 hora, 2 horas por dia, não sei, não existe um padrão para isso. No entanto, o quanto você puder limitar, melhor. Quanto mais atividades você puder realizar sem o uso de telas, melhor para a saúde ocular. Além disso, a gente pode relacionar também alterações comportamentais de crianças que vão estar submetidas a aparelhos eletrônicos, como distúrbios do sono, aumento da ansiedade, perda de concentração, irritabilidade e diversas outras. Portanto, existem alterações anatômicas, que a gente citou, da parte ocular, que vão levar a problemas sérios. A alta miopia ela é cheia de problemas relacionados à própria situação do olho e também problemas comportamentais, né, que vão impactar na vida dessa criança futuramente. Sempre que a criança ela referir que está com algum tipo de dificuldade visual, ou mesmo que o olho incomoda, que o olho coça, isso não necessariamente é um problema relacionado à superfície ocular. Pode ser sim também um problema da superfície ocular, ela pode ter alergia ocular, olho seco, mas a gente tem que averiguar para ver se existe algum tipo de distúrbio a ser corrigido, se ela necessita de grau para correção. É muito comum também crianças tenderem a sentar mais na frente. Elas não comunicam aos pais, falam para os professores que querem estar na frente, e quando sentam atrás, às vezes não conseguem captar bem a aula e o rendimento delas tende a diminuir. E a seguir a gente continua falando de saúde aqui no Estúdio 8, uma nova vacina que está sendo ofertada aí pela Secretaria Municipal de Saúde. O Estúdio 8 volta em instantes. Tudo começou com um encontro. Da união nasceu a missão: prevenir, proteger, salvar. Ali no coração do Maranhão, nasceu a SafeMed. Cruzamos fronteiras, chegamos onde poucos ousaram. Criamos o que ninguém pensou. Salvamos vidas, transformamos histórias. Mas o que nos move sempre foi o cuidado. E o que nos move continua. Mais vivo, mais forte, mais nosso. SafeMed. Bateu o carro? Calma! A solução está mais perto do que você imagina. Conheça a ASA Auto Center, a oficina que é sinônimo de qualidade, agilidade e confiança. Funilaria e pintura com acabamento de primeira, polimento e higienização completa, martelinho de ouro para pequenos reparos, sem perder a originalidade. E o melhor, atendimento 24 horas para carro batido, de domingo a domingo. Você tem agilidade na entrega, garantia em todos os serviços, segurança e atendimento especializado. Aqui o orçamento é descomplicado. Não importa o dia nem a hora, bateu, a ASA resolve. Estamos localizados na Avenida Senador Vitorino Freire, Areinha. Procure quem entende, procure a ASA Auto Center.
Seu boleto virou convidado fixo. Ocupa seu tempo, seu espaço e a sua tranquilidade? Quando o boleto tira o seu sono e o da sua família, isso não é normal. A Economy Assessoria te ajuda a colocar o boleto no seu devido lugar. Com a gente, você renegocia suas dívidas de forma amigável e com a data certa da quitação desde a primeira simulação. Clareza, segurança e mais de 16 anos de experiência. Boleto não é família. Faça sua análise gratuita e tire de vez esse boleto da família. Estamos de volta aqui na tela da sua TV São Luís, canal 8.1 Rede TV. E só lembrando para você que quiser ver e rever essas e outras edições do nosso Estúdio 8, basta acessar o nosso canal do YouTube, esse que já aparece aqui no canto da sua tela. E olha, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou a oferta da vacina Pneumovinte em todas as unidades básicas de saúde de São Luís. O imunizante passa a integrar a estratégia de prevenção contra doenças causadas pela bactéria pneumocócica, como pneumonia, meningite e otite, com o objetivo de reduzir internações e complicações graves de saúde. Nesta etapa, a vacina será destinada aos grupos prioritários, como crianças menores de 5 anos, indígenas não vacinados, idosos acamados ou institucionalizados e pacientes com condições especiais atendidos pelos Centros de Referências para o Imunobiológicos Especiais. Para receber a dose, é necessário apresentar documento de identificação e cartão de vacinação. Antes da aplicação, será realizada uma avaliação do histórico vacinal do paciente. E agora a gente fala de São João aqui no Estúdio 8. O Arraial do Largo de Santo Antônio iniciou sua programação junina, reunindo tradição, cultura e manifestações que atravessam gerações, mantendo viva a essência do São João maranhense. Os arraiais oficiais do São João do Maranhão continuam com a sua beleza, cultura, tradição e grande público no Centro Histórico de São Luís. É inexplicável, palavras não conseguirão exprimir o sentimento, a emoção, o arrepio na pele, o batuque, o aroma. É mágico, estar aqui é mágico. No Largo de Santo Antônio, a abertura da programação marca o início de uma temporada que celebra as manifestações culturais e reforça a identidade junina maranhense. É uma alegria a gente fazer esse movimento da cultura, né? É uma animação muito grande, muito boa. A gente fica feliz. Eu me sinto feliz. A programação valoriza grupos folclóricos, artistas e brincantes, além de transformar os arraiais em espaços de encontro e turismo. O público acompanha uma diversidade de atrações que vão do tambor de crioula ao Bumba Meu Boi. Estou achando o Maranhão lindo, muito colorido, muito feliz, né, celebrando essa cultura linda de vocês. Feliz em experimentar o copão, o cozidão, o arroz de cuchá, comida deliciosa. Estou aqui há um dia e já estou amando e vendo tudo isso. O Arraial movimenta a economia criativa, gerando renda para trabalhadores e empreendedores locais. A feirinha Mais Renda Rural integra a programação com produtos da agricultura familiar, fortalecendo a produção local e ampliando as oportunidades durante o período junino. Nós passamos o ano todinho se programando para trabalhar no São João, aí quando chega o São João é de vento e popa, né, para pagar as contas que ficam no meio do ano. Todos os anos que nós estamos aqui foi muito top. E o governo do Maranhão abriu na Casa do Nhozinho, no Centro Histórico, uma exposição que destaca mestres e brincantes na preservação da memória do Bumba Meu Boi. Olha só. O som dos tambores, as cores dos bordados e as histórias transmitidas de geração em geração ajudam a contar a trajetória de uma das maiores expressões culturais do Maranhão, a exposição do Terreiro ao Museu. A memória é uma invenção e suas formas de brincar. Em cartaz na Casa de Nhozinho, convida o público a refletir sobre a relação entre memória, patrimônio e tradição por meio do universo do Bumba Meu Boi. A nossa exposição do Terreiro ao Museu vai fazer essa valorização do complexo cultural do Bumba Meu Boi, onde a gente vai mostrar esses afazeres e essa identidade que o Estado do Maranhão tem
especificamente a nossa população, desse complexo cultural, dessa riqueza que é o Bumba Meu Boi, onde a gente vai mostrar quando esse boi sai do terreiro, que é seu local de se apresentar, e vem para dentro do espaço museológico, onde ele não vai ser apenas uma peça, ele vai contar uma história, vai contar uma identidade, um pertencimento de uma população, de um indivíduo que fez essa brincadeira. A mostra propõe um olhar sobre os desafios de preservar uma manifestação cultural viva que se transforma ao longo do tempo sem perder sua identidade. Ao trazer o Bumba Meu Boi para dentro do espaço museológico, a exposição questiona como registrar experiências marcadas pela oralidade, pelos saberes populares e pela participação ativa das comunidades. Onde a gente vai mostrar as formas de se brincar esse boi, que até então eram classificados em apenas 5 sotaques. Sabemos hoje que são mais de 30 tipos diferentes de se brincar o Bumba Meu Boi, onde a gente vai ter do Costa de Mão, que é o mais antigo, ao mais novo, que é o boi de orquestra. A exposição segue aberta à visitação até o fim de julho, de terça a sábado, das 9 da manhã às 6 da tarde e aos domingos, das 9 da manhã à 1 da tarde. E falando em Centro Histórico, por lá o clima segue animado com programações culturais diversificadas através do programa Caminhos da Cultura. O Centro Histórico de São Luís recebeu neste sábado, dia 20 de junho, o segundo dia do Caminhos da Cultura dentro da programação do São João do Maranhão. As atividades seguem até 13 de junho, ocupando ruas e praças com diferentes manifestações culturais e reforçando a proposta de valorização da diversidade nos arraiais distribuídos pela região. A iniciativa do governo do estado transforma o espaço histórico em um grande circuito de cultura popular. O Caminhos da Cultura já chegou aqui no nosso centro histórico. São mais de 30 atrações por final de semana, em 3 grandes polos. Aqui na Praça Nauro Machado, com nossos grupos de Bumba Meu Boi, na Praça da Faustina, com tambor de crioula, e na Rua do Giz, com nossas bandas locais e também com o nosso Forró Pé de Serra. Isso é o nosso governador Carlos Brandão cada vez mais apoiando e valorizando nossas manifestações culturais. A programação desta edição destacou a pluralidade das expressões culturais maranhenses em diferentes pontos do centro histórico. Na Rua do Giz, a banda Forró do Meu Jeito animou o público com o repertório dançante Pé de Serra. Na Praça Nauro Machado, o Bumba Meu Boi de Barbosa representa a força do sotaque da Baixada. Já na Praça da Faustina, o tambor de crioula Proteção de São Benedito II, Mirim, mantém viva a tradição afro-brasileira com ritmo e dança característicos. Mas pra gente é muito gratificante, né? Só de estar aqui nesses arraiais aqui. Então a gente tem muito a agradecer ao nosso governo, né, do estado, né? Que ele continue sempre assim, colocando mais apresentações nos bairros. Mesmo porque nem toda a população pode chegar até lá no IPE, então colocando os grupos no bairro é muito mais gratificante, né? Além das apresentações culturais, o público encontra estrutura organizada e serviços de apoio nos espaços do evento. A movimentação no centro histórico evidencia a ocupação cultural da região, o fortalecimento das tradições juninas e a integração entre artistas, moradores e visitantes em um ambiente de celebração da identidade maranhense. E assim a gente encerra esta edição do Estúdio 8, agradecendo o carinho da sua companhia, o carinho da sua audiência. Semana está só começando, a gente se encontra na próxima edição. Estúdio 8. Oferecimento. Colégio Santa Fé. O futuro é único, a formação também. Lesamis, locações e festas. Vital Med. Antes de tudo, com você.